No mês de agosto, a igreja celebra o mês das vocações. E para comemorar esse mês, a paróquia Nossa Senhora das Graças vai exibir uma série em 4 episódios com convidados super especiais, chamados a servir. A cada domingo, um novo episódio. Então, para você não perder nenhum deles, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa todas as notificações para você não perder nada do que surgir por aqui. Nela, nós vamos contar as experiências e as histórias de pessoas que aceitaram o chamado de Deus e se disponibilizaram aos trabalhos e ao serviço da igreja. Então, pessoal, eu estou aqui, nessa série que nós começamos hoje. Estou com os nossos padres, Padre Valdir, Padre Nelson, eles fazem parte da nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora das Graças. E hoje, nós começando essa série de entrevistas, vamos entrevistá-los para saber um pouquinho aí sobre a vocação sacerdotal. Então, padres, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos começar, Vamos às perguntas. Então, queria saber de vocês assim. Quando e onde foi a ordenação de vocês e qual foi a emoção? A minha ordenação, ela aconteceu no ano de 1994, na cidade de Marumbi. Uma das grandes emoções que eu senti foi o trabalho realizado com os seminaristas, agentes da pastoral vocacional da época, Um trabalho realizado de casa em casa. Então foi um acontecimento naquela cidade que até então não tinha acontecido. Então, assim, toda a cidade, toda a população voltou para aquele momento para poder, assim, entender o que era uma ordenação ou como que se fazia um padre, Porque na cabeça do pessoal estava como fazer um padre. E ali, toda a comunidade, toda a sociedade, ou seja, toda a cidade foi para ver esse acontecimento, acompanhar essa ordenação. Então, foi no dia 19 de junho de 1994. Eu sou padre do ano 2000. Olha! Então, eu fui ordenado no dia 15 de julho de 2000, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Maringá. E meus pais moravam ali, nós morávamos ali, desde 86, na SEB Bom Jesus, que fazia parte da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Na época, Leandro, eu já era diácono, há 6 meses, estava já em Mandaguari. Então, estando em Mandaguari, eu pude, junto com muitas pessoas ali de Mandaguari e também pessoas da Sagrado Coração de Jesus, nós pudemos preparar uma semana vocacional, que a gente chamava, de visitação às famílias. E eu me recordo que foi uma semana muito fria, muito parecida com esta semana que nós estamos agora no final de julho. E no dia da minha ordenação também, muito frio e chovia muito. Mas foi assim, claro, para a gente é o momento mais aguardado da nossa vida, A gente aguarda esse momento, aguarda e prepara. E foi realmente assim, muito emocionante a gente, aquele dia, perceber tantas pessoas ali, a presença dos padres, que são nossos irmãos no presbitério, e o padre Nelson, inclusive, estava nesse dia lá. E o bispo que me ordenou foi Dom Murilo, foi já naquela transição de Dom Jaime para Dom Murilo. Enfim, foi uma festa depois da missa, terminou a missa, a gente foi para o salão paroquial, e aí bolo, comida, até essa parte que a gente até gosta. Até vinho teve nesse dia. E assim, padre, qual é o lema de vocês? Os padres, a gente sabe que tem um lema, que vocês escolhem. Qual é o lema de vocês e por que vocês escolheram? Olha, eu não tinha um lema assim específico, Como eu observei no dia das leituras do dia da minha ordenação, eu gostei muito das leituras, tanto é que eu não mudei as leituras daquele final de semana. Normalmente se escolhe leituras diferentes e tal, Eu não mudei. Então, meu lema é do capítulo 7 de Amós,
versículo 15 e 16, onde fala sobre a vocação de Amós, né? E eu me identifiquei porque o texto diz que Amós, Deus o tirou do meio do povo e enviou a profetizar. Então, o meu lema sai exatamente desses 2 versículos da vocação de Amós, 7, 15 e 16. Durante o tempo da formação, a gente vai buscando assim essa motivação, né? E um dos textos assim que me motivou bastante foi do evangelista Lucas, do capítulo 22, versículo 27, né? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Nesse tempo, a gente escolhia, né, para a liturgia, as leituras, né, que identificasse com o tema, o lema, né? Então, eu escolhi esse versículo, né, que para mim foi de grande motivação. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Muito bom, bem legal. E assim, quantas paróquias que vocês já passaram, né? Então, assim, o que mais marcou vocês? Assim, qual foi a experiência? Assim, pode contar uma só também, eu sei que vocês têm várias experiências em outras paróquias, né? Mas assim, tem alguma experiência que mais marcou vocês? Padre Valdir. Olha, eu me ordenei, Leandro, eu tinha 29 anos, me ordenei diácono com 28 e fiz aniversário e me ordenei padre, né? Então, eu tinha 29 anos, era ainda jovem, e uma experiência, assim, dizem que a primeira experiência é a marcante da nossa vida, né? Às vezes, tanto para o bem quanto para o mal também, mas no meu caso, a minha experiência foi muito positiva em Mandaguari. E, claro, assim, tudo é muito importante, né? O trabalho com as comunidades, esse modelo que eu vivi na paróquia, cresci na paróquia Sagrado Coração de Maringá, que era o modelo das comunidades, das SEBs. Esse modelo, até hoje, a gente chama isso de um modelo de eclesiologia, até hoje ele está na minha mente. Então, quando eu cheguei em Mandaguari, a gente fez um trabalho grande assim de organizar essas comunidades, mas já tudo estava na minha cabeça, exatamente como era, porque eu já tinha vivido essa experiência na prática, na paróquia de origem, né? Então, foi uma experiência muito rica, assim, organizar as comunidades. E também, né, então eu ia chegar nisso, por ser jovem, eu tive assim um trabalho muito bacana mesmo com a juventude. Então, para mim também foi algo bem marcante. Eu me inspiro muito assim na vida de comunidade, né? Então, você celebrar com a comunidade, você tem uma comunidade que celebra a vida sempre, né? E como a gente foi formado nesse tempo das comunidades eclesiais de base, isso nos inspira e motiva muito. 2 momentos assim marcantes que eu queria destacar aqui, além do gosto, né, por todo o trabalho que acontece na igreja, mas assim, eu me encanto muito com as crianças. Então, tive assim 2 experiências bonitas, dentre tantas, né? Mas uma delas foi no Liberdade, né, quando uma criança estava assim triste porque ela ia na missa com a mãe e o pai não ia. Numa missa de comunidade, o pai foi. E aí eu fiz uma brincadeira com ela, né? Hoje você está feliz, teu pai está aqui. Quem sabe domingo você consegue levar o teu pai na missa das crianças. Aí você passa por mim e diga, olha, padre, eu trouxe, né? E de fato isso aconteceu. Então esse pai que não ia na igreja, não participava, né? Pelas suas razões, a partir dali ele começou a participar, engajou na vida da comunidade e se tornou uma liderança. Em Paissandu eu fiz uma outra experiência assim também, depois de um batizado, dizendo assim, olha, se vocês não acompanharem os filhos de vocês, vocês vão ter que correr atrás dos filhos de vocês, né? E aí, num momento oportuno, um pai de um dos batizados depois, né, me procurou e disse assim, olha, padre, de fato, né, eu não ia, mas após o batizado, eu comecei a ir com o filho na igreja e tudo se tornou melhor em casa e na nossa vida também.
Então, dentre tantos, eu vou destacar aqui esses 2 momentos. Muito legal. Bom, então agora, gente, como eu havia dito, né, para vocês antes da gente começar, nós temos um momento que é a pergunta dos nossos seguidores. Nós vamos chamar esse momento aqui ao saque do vocacionado. Então, ou seja, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que pode também já deixar as suas perguntas nos comentários para o próximo vídeo também. Então, você que está aí assistindo, eu vou explicar primeiramente como que é. Os nossos seguidores das nossas redes sociais mandam perguntas para os nossos convidados e aí nós selecionamos algumas e nós fazemos as perguntas a vocês. Então, quem está assistindo, quiser já fazer a sua pergunta, pode deixar nos comentários já para o próximo final de semana, que é sobre o Jesus Pai e também a vocação do matrimônio. Então, pode deixar aí nos comentários com a hashtag saque do vocacionado. Então, nós vamos fazer as perguntas que os nossos seguidores mandaram para os nossos padres. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é como conseguiram discernir sobre a vocação de vocês? O meu discernimento aconteceu pela tradição de família, né? Família sempre religiosa. E eu tinha um tio que foi para o seminário, não se ordenou, mas passou pela experiência da formação. E o discernimento mesmo aconteceu numa semana vocacional, onde 2 seminaristas foram visitar a comunidade rural em que eu morava, e ali nós tivemos uma conversa. E eu fiz uma pergunta para um deles assim: como que é a vida no seminário? Como que vocês vivem? Ele parece que registrou essa pergunta, respondeu e depois me procurou para conversar. E procurando para conversar, despertou assim o interesse de conhecer o seminário e fazer essa experiência, e estou até hoje. Bom, qual que era a pergunta? Deixa eu pegar aqui. Então, Leandro, os primórdios da minha vocação foi quando eu estava ainda na catequese, e eu me recordo assim do Padre Júlio, ele era recém-formado, Padre Julinho, né? E ele era pároco da nossa paróquia, e ao ir à comunidade ele se reunia com as crianças e brincava, fazia gestos, as coisas, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Então eu comecei a me encantar com isso. Depois, quando eu já estava terminando o 2º grau, o Padre Núncio me convidou, numa das confissões na Sagrado, ele me convidou, me falou dessa possibilidade de eu ir para o seminário, que eu estava terminando o 2º grau e tal. Passou um ano, eu deixei de lado. No outro ano eu encontrei ele novamente, e ele novamente fez a mesma sugestão, enfim. E aí no grupo de jovens, depois de um tempo, eu me encontrei com o Padre Milton Bossoni, que me acompanhou nos primeiros passos e me encaminhou para o ano propedêutico, que na época a gente fazia lá em Umuarama. Bom, então, gente, em tempos, né, de mídias sociais, redes sociais, as pessoas perguntaram aqui qual a opinião de vocês com relação aos padres artistas. Então, Leandro, é um fenômeno, né, do nosso tempo. Eu entendo que há uma necessidade da igreja inserir-se nesse mundo da comunicação. Tem padres que têm dom para isso, tem talento, né? Mas não basta apenas dom e talento, né? Porque a mídia, a comunicação é um mundo também muito de ilusões. E se o padre não tiver um bom acompanhamento, esse acompanhamento eu estou dizendo de um bispo, de colegas que o alerte, né, que o acompanhe, ele também pode se perder no meio disso tudo, né? Então, eu admiro, mas tenho assim um certo receio. E esses padres, eles também têm que ter um cuidado muito grande, porque como eles lidam com massa, nós estamos aqui, né? Todos os dias na comunidade, todo mundo nos conhece, a gente acompanha os fiéis nas suas alegrias, nas suas tristezas, e esses padres não estão aqui. E muitas vezes aquilo que eles pregam, que eles falam, que eles ensinam nas redes sociais, às vezes acaba chegando aqui e formando a cabeça de pessoas, né? Isso cria às vezes uma certa dificuldade
no trabalho de pastoral de conjunto nas nossas dioceses, né? Mas eu admiro, eu não teria essa coragem, né? Eu admiro a coragem deles. Eu acredito, Leandro, que na igreja precisa de todos, né? Precisa do evangelizador, precisa do formador, precisa de todos, na verdade, né? Agora, o que a gente tem que discernir aqui um pouquinho, o que é projeto pessoal e o que é projeto da igreja. Então, aquele que realiza o projeto da igreja, ele está assessorado pela igreja. Então, quer dizer, ele está realizando um serviço, uma missão, um trabalho em nome da igreja. Agora, aqueles que fazem um trabalho, um projeto pessoal, ele perde assim um pouquinho a base, aí ele vai precisar de trabalhos longos, né? Ou seja, de atingir pessoas distantes. Então, eu acredito assim que a gente precisa considerar muito o projeto pessoal e o projeto da igreja. Perguntaram se existe a diferença entre sacerdote e padre. Essa qualquer um dos dois pode responder. Na verdade, não existe diferença, né? Sacerdote, para mim, é o ministério, né? E padre é o ordenado. Então, assim, você é ordenado padre para realizar uma missão, e essa missão está ligada a Cristo, pelo qual você vai viver o sacerdócio, né? Bom, gente, então para a gente estar encerrando esse nosso momento, né? A gente sabe que é um desafio muito grande para a igreja, principalmente para vocês, padres, esses tempos que nós estamos vivendo, né? Em tempos de pandemia. Muitas coisas aconteceram, né? Eu acho que para os padres assim, foi um desafio muito grande realmente. Como que vocês enxergaram esses desafios e como vocês enxergam o pós-pandemia? O que vocês pensam, assim, como vocês idealizam? Pós-pandemia, não sei se existe um pós-pandemia. Eu acho que nós já estamos no pós-pandemia, né? Porque a pandemia ela chegou de uma vez e mudou tudo na nossa vida, né? Então, muitas coisas eu acredito que elas irão continuar do jeito que a gente está vivendo, não é, hoje. Então, por exemplo, essa questão dos meios de comunicação, redes sociais, a igreja, mesmo como você nos perguntou sobre os padres da mídia, nós tínhamos alguns padres na mídia, mas a igreja, de modo geral, não estava na mídia, não é? E nós tivemos que entrar assim, de cabeça com a pandemia nas redes sociais. Nós não estávamos preparados, né? Mesmo com a Pascom e tudo. Mas estamos caminhando. Então, isso é algo que não tem mais volta, né? Vai ser assim de agora em diante e cada vez mais nos utilizando desses meios, né? Então, eu acredito, Leandro, que nós vamos dando os passos, discernindo com a nossa inteligência, né? Com o diálogo com as pessoas, com os fiéis e com a ajuda do Espírito Santo que vai sempre nos acompanha, sempre nos ilumina, né? Iluminou a igreja e não vai ser diferente. Então, eu acho que são passos que a gente já está dando nesse novo tempo, nesse pós-pandemia. Eu acredito nisso também, né? E fico aqui assim com uma inspiração daquilo que Jesus disse quando estavam querendo segurar ele no mesmo lugar. Ele diz, olha, nós precisamos sair daqui porque tem muito mais gente que precisa de nós. Então, isso tudo exige de nós uma mudança, né? Como que nós podemos fazer essa travessia, né? A gente que não tinha assim tanta influência nos meios de comunicação, agora, quer dizer, a gente tem que se esforçar para oferecer o melhor. Então, não dá para a gente dizer mais, olha, isso eu não sei fazer, isso eu não quero fazer, né? Não existe mais isso. Então, agora, precisamos descobrir a motivação para a superação de tudo isso. Não temos respostas prontas. Nós precisamos conquistar essa resposta. Então, o esforço cabe a todos nós. Bom, gente, então eu já queria agradecer aqui os nossos padres, a presença, né, de estar aqui participando dessa série com a gente, tá? Muito obrigado pela disposição. E então, antes da gente terminar, queria pedir para vocês, então, dar uma última palavra para o nosso público. Leandro, agradecer a você, coordenador da Pascom, da nossa paróquia. A Pascom tem sido primordial nesse tempo de pandemia, né?
Agradecer o pessoal aí que enviou as perguntas. E isso é bom também que faz a gente voltar na nossa história, né? Nós temos história, e isso é importante, a gente sempre fazer essa memória para a gente não perder o rumo de onde viemos, né? Então, obrigado pelas perguntas e um abraço a todos. Padre Nelson. Me pergunto assim, né, Leandro, o que seria de nós sem as comunidades, né? Ou sem as pessoas que nos ajudam, né? Então, toda a beleza do trabalho, a gente pode dizer assim, que ele acontece porque as pessoas estão ali para fazer acontecer. Uma celebração, ela só é bela contando assim com a beleza das pessoas que preparam, que organizam e que faz acontecer, e também daqueles que participam, né? Então fica assim uma motivação, né? Para que um possa motivar o outro, né? Nós motivamos a comunidade e as comunidades, né, nos motivam também a fazer esse caminho para que o Evangelho de Jesus Cristo seja a proposta fundamental para todos nós, né? Então, que Deus abençoe a todos aqueles que ajudam e que colaboram para que esse trabalho possa acontecer da melhor maneira possível. Bom, então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem assistido. E já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, ativa as notificações para você também não perder os nossos próximos episódios. Então, até mais. Tchau, tchau.